meu nome é Fábio, eu sou formado em Ciências Sociais pela UFAL, fiz mestrado em Educação no CEDU, no Programa de Pós-Graduação em Educação, e agora estou doutorando, sendo orientado pela professora Edna, e venho pesquisando desde 2012 sobre a política de cotas nas instituições de ensino superior, particularmente na UFAL, que é o meu foco de interesse, né, a UFAL. Esse é o contexto da minha apresentação, né, do lugar que eu falo, e antes de prosseguir, queria pedir licença a Exu, Senhor dos Caminhos, para que a gente possa ter uma boa condição dos trabalhos, e licença aos meus ancestrais, né, as pessoas negras, mulheres negras e os homens negros que vieram de mim, do qual constrói a todo momento, me reconstrói os caminhos para a reumanização do nosso povo. Feito isso, eu vou fazer uma apresentação da minha pesquisa de uma forma bem sistemática, vou tentar fazer no tempo ágil, para que a gente possa não ultrapassar o limite de tempo aqui disponível. Como a professora Inalda falou, o tema da minha dissertação é ação afirmativa, tensões e relações raciais na educação, repercussão em torno da política de cotas da UFAL. E aí é interessante falar, né, que quem me orientou foi o professor Hammurabi, que não está mais na UFAL nem no PPGE, está em Santa Catarina, mas eu queria agradecer, que foi a minha primeira orientadora, foi a professora Nancy, de qual vocês conhecem, né, boa parte das pessoas que estão aqui tiveram experiência com a professora Nancy, e a orientação precisou ser interrompida porque ela voltou para Salvador. E a professora Edna, que me acompanhou, né, durante a minha qualificação e a defesa da minha dissertação. Bom, sobre a pesquisa. Do panorama geral sobre a pesquisa, eu queria só, antes de falar sobre o problema de pesquisa, de falar sobre a importância dessa pesquisa no contexto da UFAL. Então, nós temos uma sistematização de pesquisas sobre cotas raciais, um número muito pequeno, né, de trabalhos, e isso é muito complicado se a gente entender que a UFAL ela faz parte das instituições a nível nacional que implementa as cotas de forma pioneira. E aí a UFAL, ela junto com a UNEB, com a Universidade Federal do Paraná, a UERJ e a UENF, esse grupo de esse grupo de universidades que são pioneiras na implementação da política de cotas, mas a gente tem uma produção muito reduzida de pesquisas em nível de mestrado ou doutorado e pesquisas em nível de extensão ou PIBIC, enfim, de outras naturezas. Então, a UFAL, os sujeitos que lá estão, poucos têm se interessado em investigar sobre a política de cotas, seja os seus efeitos, sobre sua avaliação da política, enfim. Isso se dá a partir de um histórico de silenciamento, de não importância, ou dos conflitos, das negociações que são feitas dentro da agenda dos temas e dos interesses e pesquisas na educação, né? Então, é o que eu venho enfrentando ainda hoje, que a minha pesquisa no doutorado é sobre cotas também, mas agora na pós-graduação, e aí a gente, enquanto pesquisador negro, enfrenta várias dificuldades com o isolamento, a falta de diálogo com os pares, né, porque normalmente a gente tem se tornado invisíveis, ou os únicos, ou os poucos que se discute e se problematiza a questão racial na educação. A segunda coisa é que toda a minha pesquisa é uma relação sempre em contextualizar as implicações da raça para a educação. Então, a pesquisa não está distante da ideia de como é construída a ideia de raça no Brasil, e aí vocês vão ver isso ao longo da construção do meu trabalho. E, como toda pesquisa, né, a minha pesquisa ela não é neutra, ela é interessada e ela é política, e ela tem, por esse engajamento, o interesse de construir, no nível das discussões das políticas educacionais e raciais, a promoção de igualdade da população preta, e não apenas o acesso da população preta ao ensino superior, mas também de que se garanta a permanência e a qualificação profissional dos sujeitos que lá estão presentes. Tido isso, o meu problema de pesquisa
ele se circunscreve na seguinte pergunta: quais os efeitos e as implicações da implantação da política de cotas no ensino superior, especificamente para os estudantes cotistas dos cursos de Medicina e Direito da UFAL? Então, aqui já estou delimitando o meu campo, o interesse é de investigar como ocorreu a partir da implementação das cotas na UFAL em dois cursos específicos, que são dos cursos elitistas, de prestígio social historicamente condicionados, que são os cursos de Direito e Medicina da UFAL. E aí o interesse não é de fazer uma avaliação da política, mas entender quais as implicações da política de cotas nesses dois cursos. O objetivo geral é, então, analisar esses efeitos, né, das cotas para os estudantes cotistas dos cursos de Direito e Medicina da UFAL. Para atingir a esse objetivo geral, foi traçado alguns específicos. O primeiro, analisar como se deu a construção da ideia de raça no Brasil, a grande categoria conceitual, epistemológica, que eu venho desenvolvendo no meu trabalho, é sobre a ideia de raça, raça entendendo não como um pressuposto, nem como recorte, mas como uma categoria totalizante do sujeito e que é atravessada na formação e na composição da sociedade brasileira e, enfim, das outras diásporas do continente africano. Então, a raça é uma categoria fundante nesse sentido, que dá forma às relações sociais e às ocupações dos sujeitos, a partir, seja do fenótipo, seja da construção social da raça, né? Então, eu tomo a raça aqui enquanto seu sentido sociológico e antropológico, não no seu sentido biológico. A segunda questão é situar historicamente a implantação das cotas nas universidades brasileiras, de como ocorreu esse processo de implementação das ações afirmativas, especificamente das cotas nas universidades, pontuar esse debate entre desigualdade racial e educação, porque até então nós tínhamos uma tradição dentro da sociologia da educação e no campo da educação que discute sobre desigualdades e reprodução das desigualdades, mas que até então não tinha tomado a raça como um fator preponderante para essa produção das desigualdades educacionais. E aí o meu foco é, na verdade, fazer essa discussão sobre a desigualdade apontada pela sociologia da educação, tomando principalmente o Bourdieu, mas avançar no sentido de categorizar a raça enquanto um instrumento ideológico que foi necessário, ainda é necessário para a produção dessas desigualdades, distanciamento, e estereótipos dentro do campo educacional. O 4 é caracterizar o processo de implantação das cotas socio-raciais na Universidade Federal de Alagoas, e isso foi muito complicado, porque, como eu falei, havia uma dificuldade de trabalhos dessa natureza dentro da UFAL, sobre cotas, e aí nós não tínhamos sistematizado documentos, nem outros trabalhos que pudessem trazer informações ou documentos históricos ou documentos sistematizados para que a gente pudesse fazer uma linha de construção sobre de como foi implementada a política de cotas na UFAL. Eu acho que esse foi um dos grandes, como eu poderia dizer, uma das grandes dificuldades dentro dessa pesquisa de dissertação. Identificar as concepções que os estudantes de medicina e direito têm sobre discriminação, sobre a política de cotas e sobre estudantes cotistas. As 3 categorias que vão servir também como análise da pesquisa, ela recai sobre essas 3 palavras-chave aqui, que é discriminação, a política de cotas e sobre estudantes cotistas. Então, esses 3 elementos que vão dar forma à pesquisa, né? Porque a ideia era de entender os dizeres, as concepções de estudantes, tanto cotistas, quanto estudantes não cotistas destes 2 cursos, sobre esses 3 elementos. O que é que eles pensavam sobre discriminação, sobre cotas e sobre os estudantes cotistas. Quais são os pressupostos dessa pesquisa? Com a implantação da cota, há uma diferenciação entre o cotista e o não cotista, em que os estudantes que são assistidos pelas cotas, eles são percebidos, eles são tomados, né, de forma distintas
dentro da universidade, diferentemente daqueles estudantes que entram pela ampla concorrência. Então, há um tratamento diferenciado, um tratamento institucional, um tratamento no nível das relações sociais e raciais que são estabelecidas nesse campo de tensão que eu estou situando aqui, que é o curso de Direito e Medicina. Então, o pressuposto de entender como é nesse campo de disputa por vaga, ocorre os conflitos e as relações sociais, elas são identificadas a partir da ideia de cotas, né? A segunda questão é que, com a implantação das cotas, a universidade, institucionalmente, tem se construído e invocado esses discursos do mérito e da excelência para questionar a ocupação dos cotistas nesses cursos de melhor prestígio. Então, toda pesquisa vai aparecer a reivindicação, né, da não presença desses estudantes, da não efetividade das cotas ou do descrédito da política das cotas, usando os argumentos como mérito e a excelência acadêmica para desqualificar o lugar desses sujeitos ocupados a partir de uma política pública educacional. O terceiro pressuposto é os valores como meritocracia, competência, igualdade e categorias como raça e racismo são a todo tempo evocadas para o debate público que permeia essa disputa entre favoráveis e contrários a essas políticas. Uma coisa que eu tentei inicialmente fugir da minha pesquisa, mas o campo ele nos revela outros elementos, era não fazer esse debate entre favoráveis e contrários, não era entrar nesse campo, né, de disputa, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha votado sobre a constitucionalidade das cotas. E eu pensava que naquele momento, e ainda hoje eu penso, que ficar no debate se é favorável ou contrário, a gente deixa muito a desejar no processo de efetividade e de implementação das políticas, porque a gente tem que estar tensionando outros campos, e não mais se elas são constitucionais ou não. Mas aí acabou o campo me levando a essa problemática e foi o que deu forma também ao trabalho. A metodologia, como falei, Medicina e Direito são os dois cursos selecionados. Obviamente, meu interesse não era entender as cotas nos cursos de menor concorrência e de menores prestígios sociais de formação de profissionais que carregam esse prestígio social, e aí a intenção era justamente tensionar esses dois cursos, né? A escolha teve por preocupação na análise dos efeitos das cotas nesses cursos de maior concorrência. A amostra da população, ela se constituiu por 8 estudantes. Desses 8 estudantes, 4 eram do curso de Direito e 4 do curso de Medicina, dividido igualmente entre cotistas e não cotistas. Eram estudantes de 2009 a 2012, posto que as implicações da adoção das cotas pela UFAL, ela traz mudanças substantivas para a comunidade acadêmica e não apenas para o estudante assistido por essa política. E aí eu estou justificando porque, para mim, foi interessante, naquele momento, também escutar os estudantes não cotistas, tá bom? Então, além da pesquisa bibliográfica, foi feita a pesquisa documental, e aí foi feita a entrevista semi-estruturada como fonte de coleta de dados e informações. Essa pesquisa, ela foi realizada entre 2012 e 2014, que foi no ano que eu fiz a defesa, né, da minha dissertação, e nesse mesmo ano, em 2014, que é a minha preocupação em investigar, era o antigo Programa de Política de Ações Afirmativas da UFAL, o PAAF. Então, o recorte temporal da pesquisa é entre 2009 e 2012, porque em 2014, o PAAF, que é o Programa de Ações Afirmativas da UFAL, que não existe mais, ele completaria, naquele ano, 10 anos de sua existência, porque ele foi concebido, proposto em 2003, aprovado em 2004, e as primeiras turmas entraram em 2005, mas não completou os 10 anos de existência por conta da aprovação da Lei 12.711, de 2012, que acabaria, na verdade, unificando o programa de política de cotas em todas as universidades federais. O roteiro de entrevista ele foi organizado em 4 blocos. Os dados gerais e pessoais dos estudantes, porque era interessante a gente formar um perfil a partir das trajetórias sociais dos sujeitos, localizando esses sujeitos a partir de origem social, origem familiar, renda, raça, entre outros fatores. Sobre discriminação, foi o segundo bloco, que a gente discorreu nas entrevistas. O terceiro, sobre política de cotas,
e o último sobre os cotistas. Então, era interessante porque os não cotistas iam avaliar sobre a presença dos cotistas dentro da instituição, nos cursos de Direito de Medicina, e também os cotistas iam fazer uma autoavaliação a partir da percepção que os outros também tinham sobre ele. E isso é muito interessante, porque trouxe dados importantíssimos e comprovar também os pressupostos que foram levantados. As entrevistas, elas tiveram em média entre 45 a 60 minutos, e a análise de dados se deu a partir dessas três, a organização dos dados se deu a partir dessas três categorias aqui já mencionadas. De forma bem rápida, essa é a forma como está organizada a pesquisa. Tem uma introdução, depois eu vou passar a discutir sobre os modelos das teorias raciais no Brasil, porque a principal questão, o pontapé, na verdade, inicial aí, era como pensar como as relações sociais elas foram forjadas no Brasil a partir de uma intelectualidade. E aí precisava se entender, a partir do arcabouço teórico da sociologia, evidentemente, por conta da minha formação inicial, de como se construiu no Brasil esse elemento da raça e como ela foi e é uma categoria importante que define os lugares dos sujeitos a serem ocupados. Então, a gente fez uma discussão de como havia uma relação entre essa ideia de desenvolvimento nacional e raça, de como a ideia de, após a abolição, a raça ela se tornou também um fator preponderante, porque precisava expulsar o elemento negro do contexto brasileiro para que o Brasil pudesse se desenvolver e encontrar os rumos da civilização. Esses são, na verdade, o tópico 2.1, 2.12 e 2.1.3, são os três modelos de como se construiu a ideia de raça no Brasil. No primeiro momento, essa ideia do que eu falei anteriormente, entre desenvolvimento nacional, de nacionalidade, identidade e a ideia de raça. O segundo modelo, que é o modelo de interpretação das relações raciais no Brasil, é com o desenvolvimento do projeto Unesco, que é uma pesquisa feita a partir de 1950, encomendada pela Unesco, que tinha a proposição de provar que o Brasil não havia racismo, de que as relações raciais no Brasil elas eram harmoniosas, porque naquele contexto o Brasil era vendido lá fora, no exterior, como o país da maravilha racial, o país que havia uma harmonia, que as relações raciais eram romantizadas a ponto que os sujeitos subalternizados a partir da cor da pele, eles não eram subalternizados por conta da cor da pele. Então, na verdade, o Brasil se tornou um laboratório racial de experimentação, principalmente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em que os tensionamentos sobre raça nos contextos sociais estavam em destaque. E o último modelo de interpretação é essa tensão entre Gilberto Freire e Florestan Fernandes, que são dois clássicos do pensamento social brasileiro. E o que eu vou apresentar aí é como Freire ele foi o propulsor dessa ideia de democracia racial, que até hoje se inviga no debate público sobre a questão das cotas e no imaginário social brasileiro, e de como Fernandes vai fazer essa crítica a Gilberto Freire. Eu também aponto todas essas críticas e limites, que Gilberto Freire reconhece, sim, que existem esses conflitos, mas que ele, na verdade, ele ameniza os conflitos entre Casagrande e Senzala, ele passa a valorizar o elemento negro, mas de uma forma de que havia, na verdade, uma oposição dos contrários, havia ali, na verdade, no processo da escravização, um não tensionamento entre Casagrande e Senzala. E aí o Fernandes, ele vai fazer, Florestan Fernandes, essa crítica a Gilberto Freire, apontando as dificuldades no pós-abolição dos negros serem inseridos dentro da sociedade capitalista, que é o principal livro dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, né? De como, na verdade, o Estado não se preocupou em fomentar, por meio de estruturas simbólicas e principalmente materiais educacionais, integrar o negro a uma sociedade de classes, porque o Brasil estava ali entrando nos rumos a partir desse desenvolvimento capitalista. Depois eu vou fazer essa ideia, discutir essa ideia entre a relação entre raça, negra e educação, mostrando, primeiramente, como ocorre a desigualdade de educação, todo o arcabouço da sociologia de educação, que mostra as desigualdades educacionais. Então,
a ideia de partir aí, na verdade, é fazer uma discussão a partir da sociologia da educação, com Bourdieu, Passeron, Lahire, entre outros autores, e aí eu avanço no sentido de mostrar de que a raça, que é o próximo tópico, as desigualdades raciais na educação, de como a raça é um elemento preponderante também importante e central na reprodução dessas desigualdades. E aí, no tópico 3.1.2, eu vou discutir a ideia de desigualdades raciais, estratificação e mobilidade social dos negros, principalmente a partir das ideias do Carlos Rosenberg. Negros em Movimento, Lutas por Identidade e Igualdade, é onde se discutia as ações dos movimentos negros em prol de uma democracia racial. Depois se discutiu as ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras, resgatando esse histórico, um balanço da produção sobre a política de cota nos programas de pós-graduação. Isso aqui é interessante porque foi um levantamento feito para entender como a produção intelectual no Brasil, nos programas de pós-graduação, em educação principalmente, eles estavam sistematizados e naquele momento havia pouquíssimos trabalhos, se eu me recordo, era cerca de 22 trabalhos nos programas de pós-graduação, e um total que eu consegui coletar no banco da CAPES de 63 trabalhos de outros programas, né, não sendo de educação. E aí, a polarização desse debate entre pró-cotas e os anticotas. Por fim, cotistas e não cotistas dos cursos de Direito de Medicina da UFAL, o sistema de cotas de discriminação, aqui é onde estão os dados produzidos a partir da pesquisa de campo, primeiramente discutir sobre como as cotas elas são originadas e tensionadas na UFAL, foi feito um perfil dos alunos cotistas da universidade, os aspectos metodológicos da pesquisa estão presentes, a justificativa porque os cursos, os sujeitos da pesquisa, o campus e suas interfaces. Nesse momento eu aponto a minha entrada em campo, todas as observações, as relações e tensões que também foram feitas, né, no momento das entrevistas. E, por fim, como os cotistas e os não cotistas, a partir dos dizeres, dos relatos, das experiências desses estudantes. No primeiro bloco, é o posicionamento dos alunos sobre discriminação, posteriormente sobre política de cotas e, por fim, um olhar sobre o cotista na universidade. Eu não vou fazer um debate aqui sobre teórico, porque eu acho que é mais interessante a gente fazer essa apresentação mostrando os dados, mas aqui está as principais questões levantadas no capítulo 1, como já foi falado, tá bom? No capítulo 2, onde faz esse levantamento da relação entre raça negra e educação. Só queria destacar aqui que o meu grande referencial teórico utilizado nessa pesquisa é o Carlos Rosenberg, que posteriormente é entendido, ele é um argentino, mas no Brasil, ele adota o Brasil a partir dos anos 70 como morada e de estudo também. Ele vai se tornar contemporaneamente um terceiro modelo interpretativo das relações raciais. Né? Então, ele vai utilizar as categorias de estratificação, de mobilidade social, ascendente a partir da cor da pele. Então, ele vai entender, para quem não conhece o autor, de que vai existir, sim, uma relação direta entre raça e racismo e a estrutura de classe que era formada naquele contexto, a estratificação e a mobilidade social. E ele vai, na verdade, contrariar o Florestan Fernandes de que a raça e o racismo, que são reinventadas na contemporaneidade, ela não perpassa por um legado do sistema escravocrata, não é a herança do escravismo. Então, ele vai entender de que isso forma-se uma estrutura de privilégio dos brancos, porque os brancos vão se beneficiar. Ou seja, o racismo e a raça, elas são usadas e passam a ser usadas no pós-abolição como processo de continuidade da subalternização da população preta, impedindo de que, dentro de uma estrutura de estratificação social, os sujeitos negros eles possam ascender, ou eles têm maiores dificuldades de ascender socialmente. Inclusive, ascender dentro do campo da educação. E ele vai mostrar todos os dados, ele tem uma tradição de pesquisa sobre as questões raciais. Só para fazer um contexto das ações afirmativas no Brasil, é interessante a gente entender de que as ações afirmativas no Brasil, a política de cotas é apenas uma modalidade das ações afirmativas, então as pessoas têm apenas
nesse debate público, de minimizar ou reduzir as ações afirmativas como sendo as cotas. A cotas é apenas uma modalidade, e é a partir da terceira conferência de Durban, na África do Sul, que o Brasil, enquanto país signatário, ele, na verdade, oficialmente se declara racista naquele momento e se responsabiliza a implantar um programa de políticas públicas para reduzir as desigualdades educacionais que, naquele contexto, os dados traziam. Esse era o ano de 2001, então, saindo daquela conferência, o Brasil passa a implementar, a formular e a implementar a política de cotas. E aí, a UERJ e a UENF, que são duas universidades estaduais, são as primeiras, então, nas instituições estaduais de ensino superior que nós temos o elemento propulsor de implantação das cotas. Então, a UERJ e a UENF, por uma lei estadual, são as primeiras instituições de nível superior do Brasil a implementar esse modelo de cotas, com essa tarefa de corrigir e reparar as desigualdades educacionais, esses distanciamentos educacionais. Se a gente entende que a população, a maioria da população brasileira é preta, e por que ela não está na universidade? E, posteriormente, nós temos a UFAL, a Universidade Federal do Paraná, a UNB, que tem um modelo de cotas mais polêmico dentro desse campo, porque a UNB ela vai traçar um modelo de política de cotas que traz apenas a conotação racial como elemento excludente e includente. Então, a cota na UNB é extremamente racial. As outras universidades elas vão formular as suas propostas de política de cotas de diversas maneiras. Um debate contínuo, os pró-cotas e os contra-cotas. É interessante a gente falar sobre isso daqui, porque no ano de 2006 houveram dois manifestos, a organização de dois manifestos, um manifesto contra as cotas e um manifesto a favor das cotas. Isso acabou indo, a mídia teve um papel importante nessa discussão pública sobre as cotas, sobre uma política educacional, e nesse manifesto contra as cotas, hoje as pessoas já se retrataram, mas é interessante a gente entender, por exemplo, em 2006, quem assinou, grandes nomes, artistas intelectuais, professores universitários, assinaram contra as cotas. Um desses nomes foi Caetano Veloso, a Lilia Schwartz, a Ivone Megui, que é uma grande antropóloga. Então, eu trago isso como elemento para as pessoas entenderem de como o debate sobre as cotas, e aí eu penso muito a partir da Dessele Queiroz, que participou da minha banca também de qualificação de defesa, de que as cotas elas passam a não só tensionar as relações raciais no Brasil, mas que elas trazem também modelos interpretativos sobre as relações raciais no Brasil. E aí é justamente porque a gente está formulando uma política que tem a raça e a cor do sujeito como elemento central. Nessas discussões de pró-cotas e a favor das cotas, os principais debates feitos e os elementos que traziam para a discussão era que as cotas iam racializar o país, que deveria prevalecer o mérito individual, que deveria ser formulado políticas universalistas, a exemplo de políticas sociais, que iria intensificar o racismo e o país deixaria de ser multirracial, evidentemente. Todas essas justificativas e pressupostos, eles caem por terra a partir da implementação das pesquisas feitas nas universidades. E o sistema jurídico tem se tornado importante, porque, principalmente a partir quando o Supremo Tribunal Federal acaba constitucionalizando a política de cotas no território brasileiro. Por fim, então, vou trazer aqui uns dados muito rápido sobre os cursos de Direito e Medicina da UFAL. A UFAL, ela implementou o PAF, como já foi dito aqui, em 2003. O vestibular foi em 2004, no antigo PSS, e as primeiras turmas entraram em 2005. Como era esse modelo do PAF? Era destinado 20% das vagas para estudantes que se declaravam negros e eram de escola pública. A UFAL foi a única instituição que formulou um modelo que tinha um recorte de gênero. Desses 20% das vagas por curso, 60% deveriam ser ocupadas por mulheres e 40% para homens. Eu não coloquei os dados aqui, mas é interessante que mesmo com esse recorte de gênero,
Na pesquisa eu trago, também tem uma tabela interessante, mas ela é grande, não deu para colocar aqui, que mesmo com recorte de gênero, os homens sobressaem em número quantitativo na ocupação das vagas em relação às mulheres. O PAF ele estava dividido em 4 subprogramas: a política de cotas, políticas de acesso e permanência, políticas curriculares, de formação de professores e políticas de produção de conhecimento. Então, são um conjunto de ações, né? Só que essa pesquisa, na verdade, ela se centrou na política de cotas. Entre 2005 a 2011, somaram-se 4.010 estudantes cotistas na UFAL. Esse dado é interessante, e a gente acompanha aqui na porcentagem, que somente em 2011, o último dado aí, é que a gente vai perceber que os 20% das vagas para cotistas, eles foram preenchidos. Tá? Então, em 2005, a primeira turma, nós temos um número muito pequeno de estudantes, que é 189 estudantes cotistas que entram na UFAL, uma porcentagem de 4,71%. O que é importante dizer aí? Que essa reivindicação da não implementação da política de cotas, e quando ela é feita dentro da universidade, a gente não vai conseguir ainda mexer com a estrutura universitária, com o imaginário que lá é construído, porque há uma entrada muito pequena de estudantes, né? Então, progressivamente, e isso por conta das informações, da politização, do debate público sobre as cotas, principalmente na mídia, a gente vai perceber que, ao longo dos anos, a entrada maior de estudantes cotistas. Mas, entre 2005 e 2011, essa é a soma de estudantes cotistas na Universidade Federal de Alagoas. Quais são os cursos mais procurados pelos cotistas? Prestem bem atenção. Entre 2011 e 2012, os cursos de prestígio, eles estão mais distantes das realidades sociais e das experiências cotidianas dos cotistas. As aspirações e os desejos, entendendo aqui parte de Bourdieu, para os estudantes cotistas, era muito mais difícil de pretender uma vaga dentro da universidade em cursos que eram bem mais caros e que estavam distantes das realidades sociais deles. Então, o curso mais procurado foi serviço social, segundo enfermagem, administração, pedagogia. Depois a gente tem a medicina, direito, educação física, engenharia civil e nutrição. Obviamente que isso é no ano específico, 2011, 2012, e a gente, a partir da 12.711, a gente vai perceber uma mudança nesses dados, mas naquele momento a gente tinha esse cenário. A cor dos cotistas. Como o modelo da UFAL era o PAF, esse modelo, na verdade, implicava a autodeclaração, ou seja, o estudante de escola pública que tinha cursado ensino médio em escola pública, ele deveria se declarar negro, ou seja, preto ou pardo. Numa pesquisa que eu participei junto com a professora Jordana e a Roseane, que foi uma pesquisa de extensão, que nós trabalhamos também com os cotistas, todas essas cores aqui, autodeclarações ou conotações raciais, elas foram feitas pelos cotistas. Então, 15 estudantes se declararam pardos, 14 negros, tiveram estudantes cotistas que se declararam amarelos, brancos, morenos e um que não declarou. Então, a gente percebe aqui que há uma variação, né, desses estudantes ao se inscrever no vestibular. Os estudantes, formalmente, eles cumprem esse elemento, que é se autodeclarar negro, mas dentro da universidade, por vários fatores psicológicos, negociações e nos campos de disputas dos quais eles fazem parte, eles assumem outra identidade racial. Pode assumir essa identidade racial por estratégia para não ser reconhecido, porque a gente vai perceber mais à frente que ser cotista e ser negro é um problema dúbio dentro da universidade, tá bom? Então, a gente percebe aqui que há, na verdade, também um esquivamento, né? Os estudantes, de fato, são negros, por isso do debate interessante hoje, né, da universidade implementar as bancas de heteroidentificação para não haver burlação da política de cotas. Os cotistas têm bons desempenhos acadêmicos, esse era outro dado muito importante. Alguns estudos da UNB, Unicamp, da UFBA, UERJ, eu também levantei esses dados, eles passam a mostrar que os cotistas eles têm desempenhos semelhantes, superiores aos estudantes não cotistas. Então, aquela ideia de que o cotista ia sujar a universidade, ia desqualificar a universidade, utilizado como argumento para não implementar a política de cotas, esses argumentos caem por terra. E aqui, eu não vou ler todos esses relatos, mas vou trazer só algumas pontuações importantes que foram, esses dados foram coletados a partir das entrevistas.
sobre discriminação, sobre política de cotas e sobre os cotistas. Os estudantes, eles foram identificados por essas categorias, vocês percebem aí. Estudante 1NC, do direito, ou seja, um estudante não cotista. NC é não cotista. E no segundo tópico, onde tem 3C, é o estudante 3 cotista. Então, onde tem C é cotista e onde tem NC é não cotista. Então, os destaques são: política de cota seria uma tentativa paliativa. Olhe, eu, apesar de ter feito pela cota, eu sou contra, e aqui é um dado muito conflituoso, interessante, porque tem um estudante que foi entrevistado que ele é cotista, é um estudante de medicina, e ele é contrário à política de cotas, no desenvolvimento do trabalho, eu vou explicando por que ele se posiciona contrário à política de cotas. Como a gente está no curso que, como eu falei, é competitivo, o seu estudante de medicina que fala, até mesmo antes de entrar na faculdade, ou então, quando as pessoas descobriram que eu fiz cotas pela questão da minha cor, que não me julgam negra, olham de forma diferente. Só a título de explicação, os relatos estão aqui escritos conforme foram verbalizados pelos estudantes, né? Não foi modificado nada. No outro tópico, o aluno diz: quando eu digo que sou cotista, eu percebo o olhar das pessoas. Nossa, você entrou porque você não entrou porque você mereceu. Você entrou por quê? É aquele olhar típico que você sabe da pessoa que olha para você e diz: você não entrou pelo seu mérito. Roubou a vaga de alguém. As pessoas daqui não aceitam cota. Ela está relatando lá no curso de Direito. Agora, quando você diz, eu sou cotista e eu sou negra, aí você percebe um tratamento diferenciado das pessoas, um olhar diferente. Porque nós vamos perceber nesses dois cursos que as pessoas não se declaram cotistas por uma estratégia de sobrevivência nesses campos de conflitos para não tensionar as relações. E quando se declara cotista e negro, o problema é bem maior ainda. E aqui um estudante de direito relatando que já foi vítima da situação de discriminação. Então, ele fala que quando eu entrei logo, as pessoas não se preocupavam muito com isso, com as cotas e quem era não era cotista, mas uma colega ela apontou que teve essa experiência. Você é cotista, né? Vi seu nome na lista. Aí eu falei, sou cotista. E daí, do nada, várias pessoas se assustaram assim. Como você é cotista? Porque eu consigo manter uma média alta de notas e eles acham que cotista é aquela pessoa que vai entrar e vai ficar sempre se arrastando no curso. As pessoas sempre apontam como é cotista. Esse tipo de estudante, segundo esse aluno, ele deve se arrastar no curso. Uma das grandes questões que foram levantadas e analisadas é de que a nota ela se torna o ponto crucial para poder avaliar a qualificação ou desqualificação do estudante cotista dos cursos de Direito e Medicina. O estudante cotista, desse modo, tem que provar o tempo todo e para todo mundo que ele é capaz, inclusive ele vai ter que provar para si mesmo, não se vai provar para os professores. Porque esse cotista ele passa a ser abordado, segundo o relato aqui desse estudante do curso de Direito, um cotista que tira 10 no Direito, foi um grande espanto deles, um cotista tirar notas boas. Eu acho que o estudante cotista na universidade tem que se esforçar o dobro. E aí eu vou tentando comprovar, a partir dos dados, justificar, na verdade, de que estar na universidade sendo cotista na verdade, um esforço muito maior e de... Só se eu aprovar aqui. É um esforço muito maior, estou encerrando, tá, gente? É de um esforço muito maior dos estudantes cotistas, diferentemente daqueles estudantes que não são cotistas, né? Então, o estudante tem que angariar mais esforço, inclusive políticos, negociações, recursos econômicos, principalmente nos cursos de Direito e Medicina, que precisa, no curso de Medicina, né? O curso é integral, o aluno precisa de recursos financeiros e ele não pode desenvolver uma atividade econômica por conta do curso ser integral. E, no direito, uma das grandes reclamações era que o material era caro, né? Porque se fosse de mérito, essa questão aqui tem na entrevista tem um momento que os estudantes eles vão relatar se a questão das cotas é uma questão de mérito ou uma questão de privilégio. Então, o estudante não cotista fala, porque se fosse de mérito, ele deveria ter concorrido com os não cotistas, entendeu? Porque o mérito para mim é esse. Quem conseguiu o maior número de pontos, quem entra. Entendeu? Mérito para mim, mas ele está como privilégio.
No meu caso, o estudante cotista, aquele estudante que é cotista e é contra, ele vai falar que ele é cotista, mas foi uma situação de direito, foi de mérito, não foi privilégio. Ele é o tempo todo contraditório. No meu caso, foi mérito. Como eu já falei, é pela nota, eu passaria na cota e na não cota. Então, para mim, foi questão de mérito, porque ele está dizendo que a nota dele dava para passar pela ampla concorrência também. Então, a nota ela se torna um elemento definidor da qualificação, desqualificação, do mérito ou não, ou do desmérito do estudante dentro desses cursos. Eu acho que, aliás, eu tenho certeza que foi mérito, até porque a nossa nota de corte foi muito maior do que a ampla concorrência, mas uma vez aparece aí a nota como sendo uma questão importante. Dentro do limite aqui proposto, obviamente que tem muito mais outros dados, mas quais foram as considerações a que eu cheguei na minha pesquisa? A raça ou a cor no país tem ocupado um lugar de tensão quando trazida para o debate público, inclusive isso passa a atravessar as universidades, as instituições educacionais, como a escola e como o ensino superior. Então, a raça sempre, para mim, vai ter premissa na condução de análises que tomam as desigualdades sociais. A raça, então, ela faz parte da dinâmica social, na medida que a cor e os outros atributos físicos dos sujeitos, seja o tipo de cabelo, formato do nariz, são tomados ora como de partida, ora como ponto de chegada para a distribuição de ocupações, que no plano ideológico não formam as hierarquias sociais e raciais. Então, o imaginário social, seja estereótipo, seja no plano simbólico ou no plano ideológico, esses fenótipos e estereótipos, eles servem para hierarquizar os sujeitos, inclusive dentro das instituições educacionais. Na universidade, os estudantes cotistas têm sido vítimas de situações de constrangimento e de discriminações pelo fato de serem estudantes beneficiados pela política de cotas. Naquele momento, eu não tinha um amadurecimento possível por uma situação também de acúmulo de racismo que eu vinha sofrendo dentro da universidade. Então, quando a gente pega o nosso trabalho posteriormente, obviamente que tem algumas coisas que devem ser corrigidas. E aqui eu não utilizaria a palavra discriminação, mas sim utilizaria a palavra racismo. Então, os alunos, eles são constrangidos por situações de racismo e não discriminações. A repercussão em torno das cotas tem interferido nas relações entre os estudantes. Essas relações, essas tensões, esses conflitos, eles passam a determinar o lugar que esse estudante deve ocupar no interior da instituição. Então, esse lugar, ele pode ter esses âmbitos simbólico e o real. O estudante cotista apresenta dificuldade de se sentir parte da instituição na qual estuda, porque os estudos da psicologia vão mostrar que os efeitos psicossociais do racismo acaba produzindo a síndrome do invasor, né? Então, o estudante cotista, ele não vai desenvolver um ambiente, na verdade, não é um ambiente de identificação, então ele vai perceber se o discurso é utilizado a partir do mérito, das capacidades intelectuais, do rendimento, desempenho e desse pertencimento racial, acaba que o aluno se sente como invasor dentro daquele espaço, ou seja, ele roubou a vaga, ele é incapaz, ou ele vai ter que provar para ele mesmo, para os professores, para os estudantes, que ele foi beneficiado por uma política, então ele tem que provar que ele é capaz de ocupar aquele lugar. Então, não é um lugar confortável para o estudante cotista. Por isso que, dentro do curso de Direito de Medicina, eles não se identificam enquanto cotistas. A política de cotas, desse modo, passou a ser um critério avaliativo, determinante entre os sujeitos que passaram a produzir conhecimentos novos a partir da matéria e vivenciar novas práticas. Até então, a gente não tinha esse cenário na universidade, porque nós tínhamos apenas uma unidade, que era o estudante de ampla concorrência, quando a universidade, a partir do racismo institucional, começa a diferenciar, inclusive nas matrículas dos alunos, nas listas dos vestibulares, que antigamente era o PSS, né? Então, saiu a lista do estudante cotista e do estudante não do cotista. Todas essas estratégias, elas serviam para poder, primeiro, você saber quem eram os estudantes, e aí, em seguida, essa identificação do estudante, ele passaria a ser perseguido por sua turma. Então, na verdade, esconder que é cotista é uma estratégia de sobrevivência nesses dois cursos. Os relatos, eles são interessantes, pois eles vão revelar que a raça é a categoria usada para regular as relações internas no interior do sistema educacional. Nesse sentido, o racismo ele vai atuar como um mecanismo eficiente no recrutamento para a ocupação das posições.
e aí eu vou ter o Carlos Anzebelg como fundamentação teórica. A política de cotas ela tem sido usada como critério avaliativo da capacidade do desempenho do estudante em seu curso. Então, há um olhar, sim, particular sobre o estudante cotista, um olhar de medição, de regulação, o que não ocorre sistematicamente com estudantes de ampla concorrência. Isto é, sua capacidade, competência do estudante de ampla concorrência, ela não passa a ser avaliada pela sua forma de ingresso. Agora, quando você é cotista, há essa avaliação pelo fato de você ser cotista. As cotas, então, têm sido eficientes, não têm sido, na verdade, eficientes nesses cursos de maior prestígio, porque o verdadeiro excluído não tem ocupado, de fato, espaço nesses cursos de maior concorrência. Essas, então, não têm atendido as camadas populares, por isso que eu digo que é necessário redefinir os critérios de inclusão e determinar critérios de controle, senão as cotas perdem seu sentido originário, qual seja atender os grupos que se encontram às margens da sociedade. É isso, muito obrigado. Desculpa por falar rápido demais, mas, enfim, fôlego. Muito bom, Fabson. Agora a gente vai abrir espaço para as perguntas, né, considerações, porque esse é o momento mais rico, né? A gente fazer um debate, né, a partir da pesquisa que o Fabson acabou de apresentar. Então, as pessoas que se inscreverem, ligam o microfone ou então se apresentam no chat. Edna, quem mais? Enquanto isso, Jucinei, Edna, Jucinei primeiro, Renata, depois eu. Eu vou anotando aqui para você, Inalda. Certo. Deixa só uma coisa, espera um pouquinho. Lembra que na última reunião a gente controlou o tempo, né? Vamos manter o que nós fizemos na última. No máximo 3 minutos para cada um. Se alguém não concluir, aí se reinscreve, pode ser? Vai lá, Posso Ju. começar? Oi, gente, boa tarde. Eu peço desculpas que eu entrei correndo, atrasada para a reunião, mas depois eu queria saber se pode ter um tempinho para eu dar alguns informes, tá? Eu já conheço o trabalho de Fabson, ele foi referenciado no meu doutorado, e a gente vem dialogando há bastante tempo sobre essas questões. Fico feliz de poder contribuir também na pesquisa dele. Eu vou dar algumas sugestões, tá, Fabson? A primeira é para você se inscrever no Fábrica de Ideias, que não sei se você já sabe, mas o Fábrica de Ideias ele lança todo ano, esse ano vai ser online, as inscrições vão até 29 de outubro, eu vou te passar aqui o site, e aí depois, se você tiver alguma dificuldade, você me fala, porque Jamile Borges é a coordenadora e ela pode resolver. A segunda dica é Jamile Borges, que é coordenadora do Pós-África, aqui na UFBA, que pode fazer parte da sua banca de qualificação, se você achar interessante. Primeiro, porque ela é do Pós-África e é uma referência nacional e internacional também, e também porque ela já conhece um pouco da história da UFAL a partir do meu doutorado, né? Então, acho que ela é um excelente nome, além de ser uma mulher negra, uma profissional negra extremamente respeitada. A terceira dica é a seguinte: eu estava aqui analisando os dados que você apresentou e você falou em algum momento sobre o estado da arte. Era interessante você, na sua pesquisa de doutorado, fazer uma referência às pesquisas anteriores que foram levantadas. Eu fiz no meu doutorado e você fez no seu. Então, talvez fazer um comparativo de quantos trabalhos avançaram, né, quantas linhas de pesquisa, quantos grupos de pesquisa já existem nas universidades, não somente na UFAL, mas em outras universidades e também em outros programas, não somente na educação, até porque você também é da sociologia, então vai ajudar a você fazer esse levantamento de uma forma mais abrangente. No PIBIC, eu fiz um panorama das pesquisas sobre raça, gênero e classe. Então, eu posso te passar esse material também, porque a gente descobriu no PIBIC que não temos pesquisas sobre essas temáticas, nem na UNCISAL, nem na UNEAL. Só a UFAL, imagine, é tão pouco, né? E somente na UFAL a gente tem essas pesquisas registradas, e é um problema das estaduais, do Estado, porque elas não têm programas de mestrado e doutorado, elas não são autoras, elas são coautoras, porque são aqueles programas que são interinstitucionais, né?
ou seja, é desenvolvido em outra universidade maior, e aí envolve uma estadual. Então, a questão da pesquisa é um grande problema nas instituições estaduais. E aí eu acho que Clébio pode te ajudar também, porque ele na UNEAL pode te dar um suporte para você falar, né, da questão da pós-graduação lá. Na Uncisal eu também posso te ver alguém, mas você vai ver que realmente é só na UFAL que a gente tem. Então, nessa contabilização, a gente percebeu que, além do SEDU, a Faculdade de Serviço Social e o programa obviamente, né, da sua casa, né, como é que é o nome, gente? Me passou agora. Da unidade acadêmica que tem ciências sociais. Gente, me deu um branco. Como é que é o nome? Da unidade, Edna, que tem ciências sociais, Fábio. Eu não sei, não lembro. O Fábio sabe, mas enfim, a gente sabe. Não, ele travou. Ele travou, acho que ele caiu. Tá vendo que ele tá paradinho? Fábio, você nos ouve? Fábio, se ouvir, escreve aqui no chat. Tá, então, mas essa unidade acadêmica também tem uma grande quantidade de pesquisas de mestrado sendo desenvolvidas, e de doutorado, realmente, no SEDU e na Faculdade de Serviço Social, foram as que têm mais pesquisas, mas tem algumas outras que têm uma, ou duas, ou três. Então, acho que Fábio realmente saiu da reunião, e os retornos são para ele, né? Deixa eu ver se ele volta, rapidinho. Voltou? Tá sem A som. internet caiu, mas eu estou escutando. Ah, então tá. Eu estava falando dessa pesquisa do PIBIC, que também pode te dar, para sua argumentação, né, da ausência porque as ausências de políticas institucionais para essa área, elas derivam das demandas, né? Então, se a gente não tem linha de pesquisa e não tem pesquisador negro que potencializa essas linhas de pesquisa, a gente vai ter também produção científica na questão racial, né? E, por fim, fico muito feliz de você poder se centrar agora na questão da pós-graduação, e estando no GAI, está aparecendo minha voz duas vezes. Tá um eco. Estando no GAI, a gente tem, acho que é porque alguém está com dois E agora, tá aparelhos. bom? É o Fábio. Fábio, ou você fica em um, ou você fica em outro. Deixa eu ver, agora acho que foi, né? Então, aí a gente tem uma possibilidade de pensar a política institucional em si, porque a minha entrada no doutorado, e sendo orientanda de Edna, me forçou a mudar o foco da pesquisa. Eu estava realmente pensando em fazer uma avaliação a partir da visão do estudante negro na medicina, né? E eu entendi que não, Edna, mas aí você tem que me dar um desconto, né? Porque teve esse problema aí de internet. Mas eu posso conversar com o Fábio depois. A questão é, estando no grupo do GAI, talvez a sua ênfase seja, de fato, a gestão da política em si, né? Porque na sua pesquisa de mestrado você fez entrevistas e teve essa pesquisa junto aos estudantes. Acho que agora vai ter que mudar um pouquinho a lógica por conta mesmo de ser uma implementação nova, né, de uma política nova que está sendo desenvolvida com muitas dificuldades, com muitos desafios. Então, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso, mas não deixe de se inscrever no Fábrica de Ideias, porque foi o que me deu essa possibilidade de pensar o projeto para além da visão neoliberal. E por que isso? Porque se a gente centra no debate sobre o desempenho do cotista, sobre a visão dele do processo, a gente acaba esquecendo da responsabilidade institucional para a efetivação da política. E quando a gente parte para pensar a efetivação da política, a gente obrigatoriamente tem que pensar na gestão da política em si e de todos os trâmites internos burocráticos, né, e políticos também, dessa gestão, pelo NEAB, pelo monitoramento do NEAB, pelo monitoramento da PROPEP e também dos programas de pós que
decidem acolher, né, um percentual que são obrigados, né? Mas a gente pode conversar depois, só nós dois, eu tenho outras coisas para pensar, eu não tenho mais tempo. Adorei, viu? Adorei revisitar sua dissertação. Obrigada, Jucinei. Eu vou ser bem breve, porque a Ju foi para 7 minutos. Mesmo considerando aí a queda, eu vou ser bem rápida. Eu só queria destacar, primeiro, parabenizar o Fábio, né, pelo belo trabalho, que é um trabalho pioneiro, né? Depois, Ju até disse que ela usou também o trabalho do Fábio na tese dela. E eu gostaria de destacar, para quem está assistindo, para quem faz parte do GAI, a importância, ainda que o seu objeto de estudo não seja o objeto do Fabson, vocês devem ficar atentos às questões metodológicas, a forma que ele organizou o texto, né? Essa é a ideia desse momento de discussão no grupo. Claro que a temática é uma temática instigante, óbvio, né? Mas que, se a sua temática não for nada relacionada a essa, aproveite esse espaço para ver como é que o Fabson trabalhou com a organização metodológica, como é que ele fez o referencial teórico, como é que ele traz essa espécie do estado da arte das produções, enfim, aproveite esse momento para tirar dúvida como pesquisador. E é fundamental. Então, Fabson, parabéns, sou suspeita, né, eu e Inalda, porque você foi aprovado no GAI. Então, para nós é uma alegria muito grande e, com certeza, a sua dissertação foi uma grande contribuição para o PPGE. Assim como aconteceu com o Givanildo e com a Alana, nós esperamos que muito em breve você, Jucinei, venham para o GAI para que nós tenhamos pessoas mais indicadas a orientar essas temáticas no programa, tá bom? Então, bora defender logo, né, para vir para o programa. Pronto, agora deixa eu ver quem mais está inscrito. Como eu falei, eu não acompanhei mais o chat. Se alguém acompanhou, por favor, ajude, né, a minha, a Inalda, para ver quem é o próximo inscrito. Sou eu, não? Olha aí, Edna. Sou eu? Vai, Inalda. E aí depois a gente passa a palavra para o Fábio. Renata agora. Se mais alguém, Renata tirou a Então vamos fazer assim, depois da Inalda, o Fábio volta com a palavra, tá bom, Fábio? E eu vou acompanhando aqui no chat se mais alguém quer se inscrever para esse segundo bloco, tá? Vai lá, Inalda. Bem, Fábio, primeiramente, né, parabenizar pela pesquisa, né? É um tema super atual. Acho que a questão, não só das cotas, mas do racismo, é algo que está muito, quer dizer, é um tema que hoje está muito em voga, e deve ser mesmo. Então, eu queria saber duas coisas. Primeiro, fiquei bem curiosa para ver a relação, o que está lá sobre a discussão das cotas, ações afirmativas, com a questão das desigualdades, os autores que você trabalhou. Eu acho que deve estar bem interessante, assim, esse debate, né, sobre as desigualdades, mobilidade social, que são as suas categorias, digamos, teóricas, pelo que eu percebi. A outra questão, mas já trazendo um pouco para a questão do racismo, eu acho que é o seu foco mais no doutorado, mas no mestrado também, eu fiquei assim, pensando, né? Me parece que muitas vezes a questão não só das cotas, das ações afirmativas, tem sido vista assim, como assim, aquela pessoa ou aquelas pessoas que conseguem ascender a um espaço privilegiado, como se fosse uma questão de mérito ou assim, é uma qualidade do indivíduo, né? É uma ação do indivíduo. Mas como superar, né? E aí, enquanto política mesmo no Brasil, política, eu digo assim, de política social, né? Eu acho que o texto também ressalta muito como a gente romper com essa ideia, muitas vezes, de que quando alguém alcança um status X ou um espaço privilegiado, acaba sendo uma ação individual ou um esforço da pessoa, e não analisando uma conjuntura social e nacional. Então, como ultrapassar essa análise da exceção, que tem sido no Brasil, né? Quem atinge não só o negro ou as outras maiorias, quando atinge um cargo, uma função, que são funções, digamos, hierarquicamente, geralmente de privilégio, a análise que tem sido feita é como se fosse
a ele conseguir, é uma exceção, foi um esforço individual. Quem buscar pelos seus próprios méritos consegue atingir. Mas a análise, pelo menos que eu estou entendendo, do racismo, da discussão das políticas raciais, não pode ser nesse âmbito, né, de uma conquista do indivíduo sem analisar as questões sociais e culturais. Então, assim, eu queria pontuar essas duas questões do racismo e de como o racismo é visto no Brasil, eu pegando o racismo aí com as cotas. A gente sabe que as cotas não são só raciais, tem também as outras cotas, mas me parece que a análise, e aí é uma leitura bem, né, pouco conhecedora, muitas vezes tem sido uma visão daquelas pessoas que buscaram por mérito próprio, individual e seu esforço, e não como uma questão mais nacional, né, social. É isso. Pronto, Fábio. Agora você pode comentar essa primeira rodada e quem aí está com uma coceirinha na garganta, no peito, faça as perguntas que a gente vai anotando aqui. Tá, eu vou ser breve, prometo. Eu fico muito empolgado todas as vezes que eu estou discutindo sobre. Todo mundo já sabe, né? Da minha empolgação, porque eu acho que é um espaço extremamente político e, como anima Lino Gomes, educativo, né? Educar para as relações étnico-raciais. E como a gente vai ver no texto, mais à frente da discussão, é uma discussão que é necessária para todos. Mas também essa pesquisa ela mexe muito comigo o tempo todo. Não tem como mexer com as minhas emoções, não tem como mexer com os meus posicionamentos políticos, porque faz parte da minha constituição enquanto sujeito dentro dessa sociedade estruturada pelo racismo. E aí eu já vou entrar nas discussões que a professora Inalda fala. Esse cenário ele passa por esse entendimento de não responsabilizar as ações individuais, seja tanto quanto racismo ou ações antirracistas, porque a gente tem que entender a raça enquanto elemento estruturante dessas relações. Então, o plano coletivo, ele é essencial, porque quando a gente fala, por exemplo, que o indivíduo é racista, a gente não está falando, não está individualizando a ação. Tá? Então, mesmo assim, a gente não está tirando a responsabilidade dele, mas quer dizer de que essa sociedade ela foi estruturada com base dessa construção social da raça. Então, é o que tem se feito também, por exemplo, dentro das escolas, a partir da 10.639, que por vezes tem sido efetivada a partir de práticas individuais, do professor que é imbuído, né, dessas tensões, ou porque ele é comprometido politicamente, enfim. Mas se a gente faz uma análise desde os anos 2000, quando as cotas entram aqui no Brasil, a gente vai perceber de que a busca por esse plano coletivo, que é efetivada historicamente pelo movimento negro, né? Quando o movimento negro elege a educação e o trabalho, o mercado de trabalho, como elementos importantes para a promoção da igualdade racial. Sobre a questão, não sei se eu consigo responder, mas eu posso responder em outro momento. Sobre a questão do meu referencial teórico, e que eu utilizei, eu me baseei na sociologia da educação, principalmente para discutir sobre as igualdades educacionais, Forquim, Boudon, Bourdieu-Passeron, toda essa literatura dos anos 60, dos anos 70, da sociologia da educação, da nova sociologia da educação, para poder trazer o que se tinha até então, no plano teórico, as discussões, né, e as pesquisas sobre a reprodução, que tomava a origem social, a origem de classe, as aspirações familiares, que incidia tanto no sucesso como no fracasso escolar, por exemplo, as pesquisas de Forquim. E aí eu passo a entender, principalmente a partir do Carlos Anzenberg, e de pesquisadores negros brasileiros, como Animalino Gomes, como Eliane Cavalheiro, a raça como elemento que condiciona nos estereótipos, nas instituições educacionais, na produção de materiais livro-didáticos e também no fracasso e no sucesso escolar. Os estudos atuais já apontam que o abandono escolar, por exemplo, ele tem como causa para as crianças e jovens negros o racismo. Então, os estudantes que abandonam ou deixam de frequentar a escola, porque a gente tem que fazer uma avaliação desse conceito, dessa categoria de abandono, né? O racismo tem sido utilizado como um instrumento para afastamento desses estudantes dentro das instituições escolares.
Sobre as questões que a Jucinei levantou, enfim, depois eu posso conversar com ela, mas na minha tese de doutorado, que eu estou construindo junto com a Edna, que eu estou cutucando muito a Edna, né, e provocando também, que eu acho que é um processo de reaprendizagem, de aprendizagem dialógica, né, então a gente vai se construindo, obviamente, enquanto pesquisadores, e o meu interesse, na verdade, ainda não é fazer uma avaliação da política, não é nesse cenário, por mais que eu esteja dentro do GAI, mas a gente tem que pular para fora da caixinha, e eu estou provocando o GAI também, pensar a partir da política, pensar outras concepções de análises ou efeitos a partir da efetivação da política de cotas. E aí o meu trabalho, ele tende a ser também um trabalho novo e pioneiro, porque as cotas na UFAL, na pós-graduação, é recente, ele é de 2018, foi aprovada pelo Consune, que é um momento histórico para a universidade, né? Então, não tem nenhum trabalho, inclusive no cenário brasileiro, são poucos, eu só conheço até o momento 4 trabalhos, nível de pós-graduação, análise de cotas na pós-graduação, né? Então, a gente está vivendo um segundo momento da implementação das cotas no Brasil, que é esse avanço nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. A UFAL também tem de ser a pioneira na implementação da política de cotas na pós-graduação. Então, só para a gente perceber o quanto a UFAL é importante para o debate sobre a questão racial e de políticas antirracistas, que tem como efetividade não reproduzir esse distanciamento entre a população negra e a população branca no cenário educacional. Então, o foco no doutorado tem sido até então, e obviamente que isso vai amadurecer, a gente do campo também vai dizer muitas coisas, né? Mas entender as mudanças institucionais a partir da implementação das cotas na pós-graduação, tendo o racismo acadêmico como pano de fundo, porque eu acho que o texto ele foi muito acertado para a gente poder discutir hoje, de como a universidade está construída a partir desse privilégio branco, e que, por mais que, por meio da força da lei, que a política de cotas é uma política pública, e ela entra a partir da obrigação, da obrigatoriedade, mas há, sim, uma negociação de conflitos, uma invisibilização, um apagamento. Isso interfere nos nossos currículos, nos programas de pós-graduação, nos referenciais teóricos que a gente não utiliza, e nas práticas que são efetivas e efetivadas nos programas de mestrado e doutorado dentro das universidades. E aí o caminho é mais esse. No sentido, vi aqui no chat, só para encerrar, sobre o termo discriminação ou racismo, é muito mais a partir de um posicionamento político, Jucinei, que eu utilizo hoje a questão do racismo, tem outras variantes, a discriminação racial, enfim, e do preconceito também, mas é muito mais a partir da literatura que eu utilizo de nomear, né, dar nome à cara aos bois, de fato, a partir de uma categorização política. É isso.